Deus, Salvador, Mestre, Criador. Uau! As peças do xadrez estão todas alinhadas no Oriente Médio. Então, o que vem a seguir? Tempos difíceis e o que está por vir em breve. Jesus vai arrebatar sua igreja em um arrebatamento pré-tribulação. Vamos falar sobre essas coisas e outras mais. Meu nome é Tom. Você está assistindo ao Watchman River. Estou muito feliz que você esteja aqui. Espero que você esteja bem. Quero lembrar que não sou profeta nem pastor. Sou apenas um cara sentado aqui perto do rio, que está logo atrás de mim, no meio de Connecticut. Falando sobre meu assunto favorito, Jesus, antes de começarmos nossa conversa, quero ler algumas escrituras. Está frio lá fora esta manhã. Estou tão cansado do frio, de verdade. O inverno costumava ser minha estação favorita quase a vida toda, porque eu realmente não. Eu amo a primavera, amo o outono, não gosto de tempo quente e úmido. Estou começando a mudar. Acho que este é meu primeiro inverno oficial em que é assim. Chega, já deu, sabe? Recebemos meio metro de neve no domingo e segunda. Agora, dizem que uma tempestade nor'easter vem no fim de semana e nada vai derreter até lá. Está tão frio, então vai nevar mais. Eu simplesmente cansei. Não pareço um americano reclamando? Desculpe, estou lendo As Promessas de Deus para Cada Necessidade, um livrinho que contém versículos organizados por categorias. Estou na página 48. Jesus é o seu preenchimento. Vamos ler alguns desses e depois vamos para as notícias. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém. Salmo 37, versículo 4. Deleite-se também no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Vamos para o Salmo 107, versículo 9. Pois Ele satisfaz a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Salmo 103, versículo 5. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos para Joel, capítulo 2, versículo 26. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, o teu Deus, que tem feito maravilhas por ti, e o meu povo jamais será envergonhado. Digam amém, obrigado. Vamos para João 6, versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Palavras incríveis do nosso Rei. Vamos para o Salmo 22, versículo 26. Os pobres comerão e se fartarão, os que buscam ao Senhor o louvarão. Que o seu coração viva para sempre. Mais um João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Jesus respondeu e disse a ela: Quem beber desta água tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Que coisa linda, não é? Você percebe o seu futuro quando você conhece Jesus? Você percebe o nosso futuro? Como isso é incrível? Se você não conhece Jesus, continue assistindo. Isso é muito importante. Vou compartilhar o Evangelho ao final. E você pode ter uma nova vida hoje porque o tempo é curto. Estamos vivendo em um mundo louco. Se você ainda não percebeu, no Oriente Médio, é como se cada peça do xadrez estivesse posicionada. Por enquanto, parece que algo muito louco está prestes a acontecer. Quero começar aqui porque tenho um vídeo para mostrar que é fascinante. Os iranianos divulgaram um vídeo gerado por IA, mostrando eles atacando o porta-aviões dos Estados Unidos. Dá uma olhada, você vai ver. Isso quase parecia um desenho antigo do Clutch Cargo, ou Johnny Quest, ou algo assim. Tinha aquela falsidade, tinha aquele aspecto de IA. Acho que eles querem nos assustar, mas convenhamos, a tecnologia precisa ser melhor que Clutch Cargo. Eu sei que muitos de vocês não sabem o que é Clutch Cargo, e sei que vai ter muita gente pesquisando no Google. O que é Clutch Cargo? É só isso que vou dizer, tudo bem, agora temos da JNS. Hezbollah alerta que um ataque do Irã incendiaria a região. Naim Qassam, esse é o grande líder do Hezbollah. Ele diz que qualquer ataque à República Islâmica também teria como alvo o grupo dele no Líbano e colocaria o Oriente Médio em chamas.
Pronto, parece até uma música dançante dos anos 80. Coloque o Oriente Médio em chamas. Vamos para o Independent. Forças massivas do Zewana chegam ao Oriente Médio enquanto Trump fala sobre um acordo com o Irã. Lembre-se, em junho ele fez o mesmo, mencionou um acordo com o Irã. Antes de discutirem isso, houve a guerra de 12 dias. Será que pode acontecer de novo? Pode ser porque o Irã vai jogar seus jogos, você sabe, eles não vão ouvir. Eles querem negociar com Trump, sabe por quê? Ganhar tempo. Eles querem ganhar tempo. O presidente do Zefema afirmou que o Irã está disposto a negociar um acordo com o Zefema após o envio de uma força naval significativa para o Oriente Médio. Isso acontece em meio ao aumento dos temores de que Washington possa ordenar um ataque militar contra o Irã, uma opção que o presidente do Venezuela repetidamente se recusou a descartar. Ativos militares, incluindo o porta-aviões USS Abraham Lincoln e navios de guerra de apoio, chegaram à região na segunda-feira. Ontem, o presidente do Venezuela afirmou que o Irã entrou em contato com o Venezuela em várias ocasiões, expressando o desejo de conversar e fazer um acordo, ganhando tempo. Um funcionário do ZEUA confirmou que a Casa Branca está aberta para negociações com o Irã, desde que eles cumpram os termos especificados para o engajamento. Eu só tenho um pressentimento, não sei quanto a você. Isso parece com o que aconteceu em junho, sabe? Vamos ver. Quer dizer, você realmente acha... Bem, vamos chegar ao que os ZEUA estão exigindo do Irã, o que nunca vai acontecer, sabe? Mas isso é do jornal Times of Israel. O presidente Trump foi informado de que o controle do regime do Irã está no seu ponto mais fraco desde 1979. Acho que a maioria das pessoas acredita nisso agora. A reportagem do New York Times surge enquanto o presidente do Venezuela move forças significativas para uma distância de ataque ao Irã, e Trump diz que Teherã está procurando fazer um acordo e encontrar uma saída diplomática, o que é interessante. O Jerusalem Post compartilhou isso. Israel está preparado para a evacuação de turistas em caso de um ataque do Irã, diz o chefe do Ministério do Turismo. Se e quando o espaço aéreo for fechado, temos os meios e todos os gestores sabem o que fazer. Nesse momento, o diretor-geral do Ministério do Turismo literalmente evacuaria os turistas. É impressionante. Isso foi noticiado ontem na BRICS News. Os Emirados Árabes Unidos disseram que não permitirão que ataques ao Irã sejam lançados a partir de seu território. Então, os Emirados Árabes Unidos não estão entrando no jogo. Eles dizem, não a partir do nosso território. Entendido. Autoridades do Oriente Médio temem que os Estados Unidos possam atacar o Irã nos próximos dias. Não sei, pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, não sei. Não imagino que eles vão fazer isso. É muito dinheiro para manter todo aquele equipamento lá, mas vamos ver. Bubba disse o seguinte no Bubba News no Telegram. De acordo com o general de brigada das FDI, Amir Aviv, ele disse que existem 3 cenários em relação a um ataque ao Irã. Primeiro, o regime islâmico se antecipa a um ataque e atinge Israel ou ativos do Irã no Oriente Médio. Não é bom e pode ser muito prejudicial. Segundo, Israel percebe que o Irã está se preparando para um ataque iminente contra Israel, então Israel ataca preventivamente o Irã com muita força. Ou, em terceiro lugar, os Estados Unidos decidem atacar o Irã, com Israel atuando em um papel de apoio, mesmo que a América se retire. Israel provavelmente agirá sozinho e atacará, pois não perderá a chance de derrubar a República Islâmica do Irã. Eles não vão deixar essa oportunidade ser desperdiçada, disse Amir Aviv. É isso, esse é o código que vamos mudar. O Oriente Médio, Deus me livre, se os EUA recuarem, Israel não vai perder essa oportunidade. Resumindo, em todos os casos, parece que o regime islâmico do Irã vai levar uma surra pesada em breve. Foi isso que Bubba disse. Realmente parece isso. Não consigo ver de outra forma. Sabe, eu não vejo o Irã concordando com nenhum tipo de acordo. Talvez eles até aceitassem algum acordo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e depois não fariam nada, só para ganhar tempo. Mas não sei, realmente não vejo isso acontecer. O tempo dirá, o tempo sempre revela, o tempo é um dedo duro, ele sempre conta. Bubba também disse isso. Um alto funcionário do Venezuela disse a Reuters que o governo Trump está aberto para negociações com o Irã. E então Bubba disse, velho truque, com uma carinha piscando. Isso é geralmente o que Trump diz imediatamente antes de lançar uma operação. Mesma retórica da última vez, bem antes do ataque.
Dito isso, o meio da semana é para os intermediários, o fim de semana é para o grande final. O ataque pode começar neste fim de semana contra os intermediários do Irã e na próxima semana atingir o próprio Irã. De qualquer forma, tudo ficará muito bagunçado quando começar. Tenho a sensação de que, quando a guerra começar, será como dominós caindo em ordem profética. Pode ser, pode ser. Agora, eu não sei de que lado o Buba está. Em relação àquela guerra do Salmo 83, acho que ele acredita sim que o Salmo 83 aponta para uma guerra futura. E meu Deus, não estou dizendo que isso é uma preparação para a guerra do Salmo 83, mas todos os envolvidos estão lá. Realmente poderia ser, de acordo com o Economist. Em particular, alguns oficiais do Golfo dizem que um ataque maciço do Aerocell ao Irã é provável e que o presidente Trump provavelmente vai mirar na liderança política do Irã. Sim, nós não vamos bombardear todo o Irã, vamos atrás das armas e dos líderes deles e esperamos que não atinjam o povo. Guardian, o jornal The Guardian disse o seguinte: o enviado especial dos ISEA, Steve Witkoff, aumentou as exigências de Washington ao Irã para qualquer acordo de paz, pedindo o retorno dos inspetores nucleares das Nações Unidas. Você acha que o Irã vai concordar com isso, com a remoção do estoque de urânio enriquecido do Irã? Você acha que o Irã vai concordar com isso e com restrições ao seu programa de mísseis? De jeito nenhum, de forma alguma. Teherã há muito tempo rejeita atender à pressão diplomática do Zewalha para conter seu programa nuclear e atividades militares, considerando isso uma violação de sua soberania por uma potência inimiga. Exatamente, não vejo eles fazendo isso, não vejo eles fazendo isso. É o momento em que estamos vivendo. Vocês estão ouvindo sobre o que estamos falando? Desde o início deste vídeo, estamos vivendo tempos incríveis e proféticos. Estamos nos últimos dias. Isso é dos tempos de Israel, o chefe do Hezbollah, quando Trump ameaça Khomeini, é nosso dever enfrentar essa ameaça. Então eles se jogaram na confusão, sabe? Isso pode até ser ofensivo para eles, na verdade. Confusão. Nome Qassam, ele é o grande líder do Hezbollah. Ele não chegou a prometer atacar Israel enquanto dizia isso aos apoiadores. Mediadores indicaram que o grupo terrorista libanês poderia ser atingido se interviesse em caso de um ataque dos El-Seiwa ao Irã. Então, houve rumores de que ele tinha, você sabe, morrido alguns dias atrás. Eu não falei sobre isso porque acabou que ele estava vivo, mas houve rumores de que ele tinha sido morto. Mas ele ainda está firme e forte, firme e forte. Por que dizem que ele ainda está firme e forte? Qual é a origem disso? Me conte. Isso é do Daily Iran News. Grupos apoiados pelo Irã declararam que qualquer ataque direcionado ao líder supremo do Irã, Khomeini, por Israel ou pelos Hezbollah, pode desencadear uma resposta regional coordenada. Analistas apontam que tal ação pode gerar tensões em várias frentes no Oriente Médio, elevando riscos para todos. Você concorda? Parece que sim. No Daily Mail de ontem, a KLM e a Air France suspenderam todos os voos para o Oriente Médio. Irã alerta Trump que ataque dos Sequoia significará guerra total. Por isso, duas grandes companhias aéreas suspenderam voos para o Oriente Médio. Muito louco. Temos tanta coisa para cobrir, por isso estou passando por isso tão rápido. Gente, olha, se vocês precisarem parar o vídeo, pausem, vão respirar um pouco, peguem um lanche, mas não tragam um para mim. Não estou me sentindo bem. Isso é do Amir Sarfati. Ele compartilhou uma citação do presidente Trump. Temos uma grande armada ao lado do Irã, maior do que a da Venezuela. Eles querem fazer um acordo, eu sei, então ligaram em várias ocasiões. Eles querem conversar. Estamos abertos para negócios. Se eles quiserem entrar em contato conosco, eles sabem quais são os termos, então vamos ter a conversa, vamos ver sobre isso. Tudo certo, falamos disso ontem na abertura. Que o último refém israelense falecido, o refém Rongavili, foi devolvido a Israel agora. E o Israel hoje disse ontem, após a conclusão do processo de identificação, o corpo de Rongavili será prontamente devolvido à sua família para o sepultamento. E ele disse, pela primeira vez desde 2014, em 12 anos, o Hamas não mantém mais nenhum refém na faixa de Gaza. Graças a Deus, sinceramente, pessoal, se vocês me acompanham há algum tempo, eu nunca pensei, nunca imaginei que iríamos ver todos os reféns vivos e falecidos retornarem nunca em 1 milhão de anos. Incrível. No momento em que o corpo de Rongavili foi identificado, os soldados israelenses começaram a cantar.
E a música traduzida do hebraico é: Eu acredito na vinda do Messias. É como se fosse: se vocês apenas acreditassem no Messias que veio há 2000 anos, Jesus. Mas eles vão acreditar em algum momento, espero, início das notícias das dores, compartilhar essa citação do enviado especial Steve Witkoff. Eu preciso ler isso porque você precisa ouvir o final. Ontem foi um dia histórico. O último refém restante em Gaza, o oficial Ron Gavili, foi devolvido para casa, para sua família em Israel. Ele saiu em 7 de outubro para salvar vidas e ontem voltou para descansar em paz em Israel. Agora, todos os 20 reféns vivos e todos os 28 reféns falecidos em Gaza já foram devolvidos às suas famílias. Um feito monumental e histórico que poucos achavam ser possível, eu incluso. Isso se deve ao esforço de muitos, especialmente do presidente Trump, que atua incansavelmente pela paz. Isso encerra um capítulo doloroso para muitos e abre caminho para um novo futuro que pode ser definido pela paz, não pela guerra, e pela prosperidade, não pela destruição. Ouça a última frase da citação dele aqui. É um novo dia no Oriente Médio, e o presidente Trump, eu mesmo e toda a equipe estamos comprometidos com a paz e prosperidade sustentadas para todos na região. Eles meio que acham que vão entrar em Gaza agora e reconstruí-la. Vai ficar lindo, os planos deles parecem maravilhosos, cidades lindas, simplesmente deslumbrantes. Isso não vai acontecer, não de acordo com a profecia bíblica. Não vai, disse Amir Tsarfati no Telegram. As FDI tiveram que examinar 250 corpos do cemitério em Gaza até que o corpo de Ron Gavili fosse encontrado e identificado. Centenas de soldados das FDI participaram dessa operação especial que começou ontem sob o codinome Coração Valente. E ele está falando do dia anterior, ontem, e eles o encontraram. Graças a Deus. Bubba também disse isso no Bubba News. Ele afirmou que as FDI se preparam para entrar na área de Gaza controlada pelo Hamas, caso o grupo não se desarme, o que ainda não ocorreu. Benjamin Netanyahu. Essa é uma citação dele. A próxima fase é o desarmamento do Hamas e a desmilitarização da faixa de Gaza. A próxima fase não é reconstrução, não, foi o que ele disse. É o desarmamento do Hamas e a desmilitarização da faixa de Gaza. Vamos ver. Estamos em tempos difíceis, tempos incríveis. Mantenha seus olhos em Jesus, porque assim você não vai se preocupar com nada, certo? Amir Tsarfati disse: Jared Kushner agradeceu ao Catar, à Turquia e ao Egito por ajudarem na recuperação do último refém. Deixe-me lembrar ao Sr. Kushner que esses 3 países são indiretamente responsáveis pelo sequestro desses reféns. A Turquia treinou o Hamas, o Egito armou o Hamas e o Catar financiou o Hamas. Sabe por que eu li isso? Porque é verdade, e eu sei que a verdade dói para alguns, mas é verdade. Ele também disse, ouça isso: o ministro da Educação do Afeganistão confirma que o acesso das mulheres às escolas no país agora está permanentemente proibido. O que significa que o país vai ficar ainda mais ignorante do que já está agora. Sinceramente, é tão ridículo. E então recebemos notícias sobre Al-Jalani, o líder do ISIS na Síria, um líder não eleito que usa barba aparada e terno justo. Ele vai se encontrar com o presidente Putin amanhã. Reuniões interessantes acontecendo, Síria e Rússia se encontrando. O que será que eles estão planejando? Fico me perguntando. Leia Ezequiel 38. Você pode descobrir o que mais. O líder da OTAN, Mark Rutte. Ele diz que a Europa não pode se defender sem os Estados Unidos. Continue sonhando, porque alguns disseram que podem no Fórum Econômico Mundial. E ele diz algo como: de jeito nenhum, José, precisamos do ZEUA. O Insider Papers compartilhou isso. A China prometeu nesta terça-feira fornecer apoio e assistência a Cuba diante das repetidas ameaças dos Estados Unidos. Semanas atrás, os Estados Unidos removeram o aliado de Havana na Venezuela, Maduro. Pequim e Havana são aliados socialistas de longa data e as autoridades chinesas têm se posicionado consistentemente contra o bloqueio econômico imposto à ilha há décadas pelos Estados Unidos. Então, sabe, é que simplesmente há rumores constantes. Jesus realmente sabia do que estava falando quando nos deu os sinais do fim dos tempos, e ele disse que seriam como dores de parto, e uau, incrível, depois recebemos isso do Reino Unido. Tecnologia de reconhecimento facial e IA policial
serão implementadas em toda a Inglaterra e País de Gales nas novas reformas policiais do Reino Unido. Com mais de 150 milhões de euros a serem investidos nessas novas tecnologias, reconhecimento facial por toda a Inglaterra e País de Gales. Wilde, o secretário do Interior do Reino Unido, defendeu isso dizendo que há 100 anos a coleta de impressões digitais foi criticada como uma restrição às nossas liberdades civis, mas hoje não conseguimos imaginar a polícia sem ela. Não tenho dúvidas de que o mesmo acontecerá com a tecnologia de reconhecimento facial nos próximos anos. Tudo bem. O sistema da besta está sendo criado diante de nós. O mundo quer isso, podem ficar. Tenho um encontro marcado com Jesus em breve e acho que muitos de vocês também. Um protesto cristão foi bloqueado pela polícia porque passava pela área muçulmana de Londres. A Polícia Metropolitana de Londres bloqueou uma marcha cristã chamada Caminhada com Jesus, que estava planejada para passar por Whitechapel, em Londres. O motivo da proibição é evitar reações hostis dos moradores locais e possíveis violências, pois a polícia considera o bairro uma área muçulmana. A marcha não foi proibida porque representa uma ameaça de violência, mas sim porque poderia provocar violência. Não permitam que cristãos caminhem ou passem pela terra muçulmana, pois isso pode ser prejudicial. Ok, eu tenho tantas coisas que quero dizer, mas vou ficar quieto. Não vou dizer. Jesus me ajude. Os terremotos aumentaram um pouco nas últimas 24 horas, foram 50 acima de 4.0 nas últimas 24 horas e 23 acima de 5.0. Então, está bem ativo de novo. Precisamos entrar no mundo dos palhaços antes que o tempo acabe aqui. Tá bom. Robô de IA traz cuidado emocional para pets. Tuya Smart acabou de apresentar Aura, seu primeiro robô companheiro movido por IA, feito para animais de estimação. Agora vamos comprar robôs para nossos pets. Ele foi projetado especificamente para gatos e cachorros domésticos, com a IA treinada para reconhecer seus comportamentos, seus movimentos e seus sinais vocais. A proposta do Aura é simples. Pets precisam mais que comida, brinquedos e câmeras. Necessitam de atenção, interação e segurança. Não é isso que os donos dos pets deveriam dar para eles? Ele faz brincadeiras com laser, distribui petiscos e simula sons de animais com olhos animados. Eu nem consigo continuar lendo, não dá. É um mundo de palhaçada. Meu Deus do céu, sabe? Comprar robôs para entreter animais de estimação? O que aconteceu com o mundo? Onde chegamos? Como viemos parar aqui? Como saímos disso? Eu sei como a gente sai disso. É recebendo o Espírito Santo habitando em nós. É assim que a gente sai. Vamos ler alguns comentários do dia. Beleza. Adam Tom, seus dias de fazer vídeos estão quase acabando. Por quê? Porque Jesus está prestes a arrebatar a noiva dele, rapaz. Adam, eu oro para que você esteja certo. Eu sei que estamos nos últimos dias e, cara, mal posso esperar para fazer esse último vídeo. Eu simplesmente não vejo a hora. Meu corpo já não aguenta mais. Estou tão pronto. Mas obrigado, Adam. Obrigado, Susan. Eu pedi oração. Por causa da grande tempestade de inverno onde moro, no centro da Carolina do Norte, era esperado que tivéssemos grandes quantidades de gelo e quedas de energia. Deus ouviu nossas orações. Tivemos cerca de 7 centímetros de neve e granizo, mas nossa energia não caiu. Graças a Deus, nenhum acidente grave ou perda de vidas. Obrigado, família Watchman River, por orarem comigo. Todo louvor ao nosso Pai Celestial por ouvir nossas orações. Continuem olhando para cima. Nosso Salvador vem em breve. Amém, irmã. Fico muito feliz que vocês aí na sua região ficaram bem. Eu li sobre áreas que passaram por mais dificuldades, mas aqui foi tranquilo. Não ficamos sem energia. Aqui, você sabe, no fim das contas. Por mais que eu reclame da neve, somos abençoados. Somos abençoados, Senhor Mestre Construtor. Tom, eu gostei da história do seu pai. Ontem, na abertura, contei uma história sobre o meu pai, então é disso que ele está falando. Eu gostei da história do seu pai. Eu estava pensando no meu próprio pai. Aqueles eram tempos mais simples. Agora eu tenho 47 anos e deveria ter todas as respostas. Eu queria que meu pai ainda estivesse aqui, mas estou conhecendo meu pai eterno com quem estarei um dia. Amém. Sabe, se você tem um relacionamento bom com seu pai e perde seu pai,
Eu entendo como é. Quando ele disse, queria que meu pai ainda estivesse aqui, eu entendi, pois por anos após meu pai partir, senti o mesmo. Por anos eu pensava, preciso ligar para o pai, porque tinha algo em que precisava de conselho. Normalmente era consertar alguma coisa, construir alguma coisa, tinha que ligar para o pai. Eu pensava, ele não está aqui, ele está com o Senhor, é simples assim. Robert, sua história sobre o pai me fez chorar por um tempo. Me identifico com seu pai, também devolveria mais do que recebi. Além disso, ele comenta sobre a madeira que meu pai devolveu ao vizinho. Não é esse o coração de Jesus? Sim, é. Maranata, vem logo, Senhor Jesus, vem. Obrigado, Robert, obrigado. Vamos fazer mais uma. Patrícia Tom, eu adorei sua história da lenha. Minha casa de infância na Nova Zelândia tinha uma lareira linda e meus irmãos e meu pai sempre garantiam que havia bastante lenha cortada para o inverno. Sem aquecimento central nos anos 1950 e 1960, a lareira era o centro da nossa casa, e eu tenho tantas lembranças de sentar na frente dela, aproveitando seu calor até hoje. Acho que casas novas não têm lareiras, pelo menos aqui não, e estamos nesta parte fria do país no inverno. Mas você está certo, irmã, por aqui não tem, e você está dizendo que na Nova Zelândia também não tem. Sabe, eu acabei de ver 5 casas serem construídas bem perto da minha casa, que são tão caras, ridículas, tipo casas de $1 milhão. Nenhuma chaminé em nenhuma dessas 5 casas, nenhuma. Todas elas têm aquelas lareiras pequenas a gás. É caro demais, sabe, de qualquer jeito. Certo, vamos falar sobre o evangelho antes que eu fique sem tempo, beleza? Já falamos sobre como esse mundo é maluco. O Senhor permitiu que eu ficasse aqui e sou muito grato. Achei que estaria fugindo. Mas já falamos sobre as coisas malucas acontecendo no Oriente Médio. Estamos nos últimos dias. Você precisa conhecer Jesus. Se ainda não o conhece, tem que crer no que ele fez por você. É questão de vida ou morte. É vida eterna com Jesus, ou separação eterna dele. Em um lugar que é descrito apenas como choro, lamento e ranger de dentes. Jesus veio aqui para nos resgatar. Me escute e, por favor, aceite o plano de resgate, por favor. Por que precisávamos ser resgatados? Porque todos nós somos pecadores, ficamos aquém da glória de Deus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nós erramos o alvo. O padrão de Deus é uma perfeição além do que você pode imaginar, quero dizer, o padrão dele. Vá olhar as leis do Antigo Testamento, são centenas delas. É impossível seguir todas essas leis, ninguém consegue obedecê-las totalmente. Então Jesus surge e dificulta ainda mais, dizendo que não se trata apenas de matar alguém. Se você odeia no seu coração, você é culpado como um assassino. Bem, não é só adultério. Se você já olhou para uma mulher e pensou, e eu sou muito culpado disso no meu passado, estou te dizendo, você é culpado como um adúltero. Se você só pensa nisso, sabe? Então, o ponto principal é que havia tantas leis. Nós precisamos de um Salvador, todo o Antigo Testamento está nos dizendo, pessoal, vocês não têm chance de cumprir todas essas leis. Vocês não conseguem atingir esse nível de desempenho. Você precisa de um Salvador e eu vou enviar um Salvador e foi isso que aconteceu há 2000 anos. Jesus veio aqui em uma missão de resgate, nasceu de uma virgem e foi concebido pelo Espírito Santo e ele andou por esta terra. Perfeito, porque Jesus é Deus e homem, ele é totalmente Deus, totalmente homem no mesmo corpo, e Jesus andou por esta terra de forma perfeita. Ele cumpriu toda a lei perfeitamente. Desempenho perfeito porque ele é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Lembre-se de como eles pegavam um cordeiro no Antigo Testamento, um cordeiro perfeito, sem manchas, sem defeitos, e o sacrificavam. Eles aspergiam o sangue no Santo dos Santos e, se aceito, seus pecados eram cobertos por 1 ano. Você vê o simbolismo? Jesus é o Cordeiro de Deus, perfeito, sem manchas, desempenho perfeito, perfeição total, o Deus homem, Jesus. E ele veio aqui para morrer numa cruz, para derramar seu sangue para que você pudesse ser salvo. Bem, o que isso significa, Tom? Como eu sou salvo? Para ser salvo, você precisa entender que é um pecador que precisa de pagamento pelo seu pecado, certo? Você precisa entender, eu sou um pecador, eu preciso de pagamento pelo meu pecado. E então, quando você diz para Jesus, sim, eu admito, eu sou um pecador. Agora eu creio que o sangue que o Senhor derramou foi para me resgatar. Eu tenho fé no seu sangue, que ele vai me lavar e me deixar branco como a neve, que ele vai remover todo o meu problema com o pecado. E Jesus, eu creio na sua obra consumada. Na cruz o Senhor foi pregado, o Senhor derramou aquele sangue precioso. O Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, e está vivo para sempre.
O Senhor é o Salvador do mundo e eu preciso de um Salvador. Então finalmente estou pronto para isso. Senhor, eu me rendo. Creio no seu sangue expiatório e na obra consumada. Sou pecador e preciso de um Salvador, e o Senhor é o Salvador do mundo. E quando você faz isso, você é salvo, está pronto para o arrebatamento, está selado até o dia da redenção. Ninguém vai tirar você da mão dele, ninguém vai. É assim que você é salvo. E se você ouvir tudo isso e pensar, bem, eu ainda não acredito, eu não quero isso. Deve haver outros caminhos. Não há outro caminho, não há outra opção. E é triste dizer, o outro lado da moeda é dizer, bem, o Deus Altíssimo enviou seu Filho unigênito, Jesus, para pagar pelos meus pecados com seu sangue. Bem, sabe, eu não quero isso. Não há outra opção, é isso ou separação eterna. Se você rejeitar o que Jesus fez por você, vai acabar eternamente separado dele. No inferno que não foi criado para você. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Mas se você ouvir esse grande plano sobrenatural de resgate e disser, não quero, não receberá. Assim será destinado naturalmente ao lado das trevas. Não há terceira opção. Se houvesse, eu te diria, mas não existe. Então fale com Jesus hoje. Ele te resgatou, diga, obrigado, eu acredito em você, tudo bem? Não quero que ninguém enfrente Jesus no dia do julgamento e ouça, afaste-se de mim. Não consigo imaginar como seria aterrorizante esse momento e não quero que ninguém passe por isso. Por isso compartilho o Evangelho diariamente. Ok, hoje de manhã, no meu tempo de oração, eu fiz uma oração por cada pessoa que assistisse a este vídeo. Então goste você ou não, você foi incluído em oração hoje. E se não formos arrebatados hoje, e na minha opinião, hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento porque estou tão cansado do inverno. Mas não é de acordo comigo, é de acordo com Deus, e eu fico feliz que seja no tempo perfeito dele. Mas se não formos arrebatados hoje, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Obrigado por passarem esse tempo comigo. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Tu és o Alfa e Ômega, Tu és o Rei dos Reis.